Eu quero compartilhar com você o momento na vida dos apóstolos, o momento na vida dos 12, quando eles tiveram uma crise existencial. E nós vamos ver como foi que Jesus lidou com seus discípulos, com seus 12, nesse momento de crise. Você já passou por momentos de crise na sua vida? Alguns chamam de crise existencial. Quando você começa a colocar em dúvida algumas coisas. Nós sabemos que o próprio João Batista, que veio para anunciar Jesus Cristo, ele veio para preparar o caminho de Jesus. O próprio João Batista, quando viu Jesus, ele disse: olha, esse é o Cordeiro de Deus, é ele o esperado. João Batista teve um momento de crise, quando ele foi perseguido pelo rei Herodes, estava preso, ia ser decapitado, e ele na prisão, ele manda os seus discípulos, os discípulos de João Batista, até Jesus para perguntar: és tu mesmo aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Então até João Batista teve crise, os 12 tiveram crise, mas se essas coisas estão na palavra é porque o Senhor Deus quer resolver a sua crise. Amém? Um dia Jesus falou para os seus discípulos: tenham fé, não sejam incrédulos, tenham fé. Então quero pedir a você para que abra a palavra no Evangelho de Lucas, Lucas no capítulo 9, verso 23. Lucas 9, 23. Você sabe, muitas pessoas seguiam a Jesus. Alguns, é verdade, seguiam a Ele para questionar, para pegar em alguma falta. Alguns perseguiam Jesus até porque queriam prendê-lo. Mas havia multidões que seguiam a Jesus. Alguns por causa de milagres que eles precisavam receber, e outros porque realmente queriam ouvir a palavra do céu que ele tinha. E Jesus dizia assim, Lucas 9, 23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque o que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, disse Jesus, o Filho do Homem, que é Ele próprio, quando vier na sua glória, se envergonhará de você. Então Jesus aqui faz um convite a todos. Ele dizia a todos: se alguém quiser vir a mim, vir após mim, venha, mas negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, o tema que o Senhor Deus me deu para essa palavra é obstáculos para tornar-se um discípulo de Cristo. Obstáculos para tornar-se discípulo de Cristo. Como eu já conheço Jesus Cristo há 35 anos, eu já enfrentei muitos obstáculos à minha fé. E eu já vi muita gente bem intencionada, que hoje não está mais nos caminhos do Senhor. Existem obstáculos à vida cristã. O Senhor Jesus Cristo chamou 12 homens escolhidos. Ele passou a noite toda orando para que o Espírito Santo lhe desse os nomes certos. E dentre aqueles que já o seguiam, Jesus designou 12. Um deles, Judas Iscariotes, o traidor. Jesus já sabia que ele seria o traidor, para que se cumprisse as Escrituras. Mas os outros 11 foram, aliás, todos os 12, foram direção do Espírito Santo para Jesus, e ele chamou cada um deles. Jesus começou a treinar esses discípulos, esses eram os mais próximos. E Jesus os chamou de apóstolos. O que é apóstolo? Ainda hoje alguém me pergunta, mas por que apóstolo?
Apóstolo é uma palavra grega, né? Apostoléu, que é enviado com uma missão. O apóstolo é um ofício, é um dos 5 ofícios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O apóstolo é aquele que é enviado com uma missão. O apóstolo vai para plantar igrejas, vai para fortalecer igrejas. O apóstolo vai para confrontar principados e potestades nas cidades. É uma missão. Jesus chamou 12 e começou a discipulá-los e treiná-los para serem apóstolos. Os primeiros, o alicerce da Igreja de Cristo. E no capítulo 9, mesmo, de Lucas, Jesus deu para esses 12 apóstolos autoridade e poder pela primeira vez. Eles já estavam há um tempo com Jesus, estavam num treinamento, um discipulado prático, eles recebiam as palavras de vida eterna. E então, em determinado momento, Jesus chama a si os 12, veja aí Lucas 9, versículo 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Jesus chamou os seus 12, deu-lhes poder e virtude e poder. Outra versão da Bíblia fala autoridade e poder, não é? Esta palavra aqui, virtude ou autoridade, no grego é liberdade para fazer algo, autoridade para fazer algo. Então ele lhes deu a autoridade para fazer alguma coisa e o poder para fazê-la. É como um policial. O policial, quando ele tem a sua farda ou o seu distintivo, ele tem autoridade, ele é uma autoridade. E ele também tem a sua arma, ele tem poder. Ele tem autoridade para usar a sua arma. Ele tem autoridade e tem poder. E Jesus deu para os seus 12 autoridade e poder sobre todos os demônios. E para curarem enfermos e para pregarem o reino de Deus. Aqui parecia que já estava chegando no auge, não é? No auge do treinamento, do discipulado. Eles já estavam com Jesus há algum tempo e agora Jesus fala, agora receba, Pedro, autoridade e poder. Tomé, autoridade e poder sobre todos os demônios. E aí Jesus os enviou. Sem ele, Jesus ficou. Era um primeiro teste. E envia os seus 12. Em todas as cidades e aldeias onde Jesus ainda iria, ele enviou os 12 na frente. E os 12 voltaram. Vamos ver agora o versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Aleluia! Jesus pode dar poder e autoridade. Ele não precisava estar junto. Eles foram em nome de Jesus. E fizeram. E aí no versículo 10, regressando os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. E deram relatório a Jesus. Foi uma missão bem sucedida. Parece que foi tudo bem, não parece que terminou o treinamento? Jesus já poderia partir para o céu, já podia ir para a cruz, porque Jesus sabia que o seu ministério passaria pela cruz. Se aqui terminasse, você não teria uma impressão de que os 12 estão preparados? Amém? Amém, irmão? Mas agora a gente vai ver os obstáculos na vida de um discípulo. E por isso que muita gente boa não chega lá. Por isso que Jesus falou que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Por isso que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. O primeiro obstáculo que nós vemos que aqueles 12 apóstolos enfrentaram foi incredulidade. Mas como assim? Eles mesmos tinham ido expulsado demônios e curado enfermos. Logo antes, se você vê também, logo antes aqui, Pedro, Tiago e João subiram no monte e viram Jesus transfigurado. Eles viram Jesus conversando com Moisés e Elias. E eles passaram por uma crise de incredulidade. Eu quero que você leia comigo Lucas 9:37, por favor. Lucas 9:37.
nós vamos passear por esse capítulo 9, porque esse é o capítulo da crise apostólica. É um capítulo da crise dos 12 discípulos de Jesus. Lucas 9, 37. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma, e de repente clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco, e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e o entregou a seu pai. Amém. Por que que aqui Pedro, Tiago e João tinham subido ao monte da transfiguração? Esse monte foi chamado transfiguração porque no alto daquele monte Jesus foi transfigurado como o sol do meio-dia. Uma nuvem da Shekinah de Deus desceu e Pedro, Tiago e João viram a glória de Deus e ouviram o Senhor Deus falando: Esse é o meu Filho amado, ouçam o que ele tem a dizer. Mas enquanto Pedro, Tiago e João estavam no monte com Jesus, os outros 9 discípulos estavam ali na aldeia. E quando Jesus desce com os 3, aquela multidão vem e um homem começa a gritar no meio da multidão, então a gente entende por que a multidão estava reunida. E o que ele falou? Mestre, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam libertá-lo. Por que que aquele homem e aquela multidão estavam esperando algo dos discípulos, sendo que Jesus estava no alto do monte? Porque logo antes Jesus já tinha dado autoridade e poder para os 12. Eles já tinham passado por essa mesma aldeia, eles já tinham passado por todas as aldeias da região, eles já tinham expulsado demônios e curado enfermos. É natural que a multidão viesse atrás deles. Amém? Jesus está no monte, mas a multidão está lá com os outros 9. Jesus deu autoridade para eles. Só que aquele homem fala: Mestre, eu trouxe o meu filho para os teus discípulos e eles não puderam libertá-lo. E é interessante que daí Jesus, ele volta-se para os seus discípulos, porque ele falou: roguei aos teus discípulos. E Jesus então fala para eles: geração incrédula e perversa. E você vai ver que no grego, essa palavra que foi traduzida para nós como geração, às vezes é família, é agrupamento de pessoas. Amém? Jesus falou para os seus discípulos: que incrédulos vocês são. E me surpreende essa palavra perverso. Nada denota que eles estavam sendo perversos. Então já falei para você que quando eu vejo uma palavra que parece que não coaduna muito bem com o texto, eu vou no grego. E a palavra grega, que foi traduzida como perversa, ela pode ter o sentido de que se opõe aos planos de Deus. Então que Jesus disse para eles: vocês são incrédulos, estão se opondo ao plano de Deus para a vida de vocês. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando vos sofrerei? Na sua versão está quando vos sofrerei? No versículo 41. É a revista e corrigida, né? É boa essa versão. Mas, de novo, quando eu entendo até quando vos sofrerei, eu não entendo muito bem isso. Como assim vos sofrerei? Então, no grego, quer dizer, até quando eu vou sustentar vocês? Até quando eu vou estar com vocês para ficar sustentando vocês? Vocês são incrédulos, vocês estão se opondo ao plano de Deus para a vida de vocês. Até quando eu vou estar com vocês? Porque Jesus sabia que logo ele iria partir. Os discípulos têm que estar prontos, porque o mestre vai partir. E a continuidade da obra vai estar com eles. Amém? E assim que Jesus vai para o monte, os 9 que ficaram,
a fé deles acabou. Quando Jesus os enviou, e Jesus falou, eu vou ficar aqui, mas eu envio vocês, tomem poder e autoridade. Esses mesmos 9 fizeram, tinham autoridade sobre todos os demônios. Mas agora, que Jesus está lá no alto do monte, com Pedro, Tiago e João, aqueles 9, a fé faltou. Você já sentiu insegurança? Você já pensou, se o meu líder de célula estivesse aqui nessa hora para orar comigo? Você já pensou, se o pastor estivesse aqui? Se não... Né? Então a primeira crise que eles passaram, crise de incredulidade. E Jesus fala, vocês são incrédulos. Vocês se opõem ao plano de Deus. Deus tem um plano para vocês, vocês são apóstolos. Até quando eu vou estar com vocês para ficar sustentando vocês? Qual é o primeiro obstáculo para servir a Deus da maneira que Ele espera de você? Porque Deus também tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida. No dia que eu me converti, Deus já sabia que eu seria apóstolo. Eu não sabia, graças a Deus. Eu não sabia nem que seria pastor, graças a Deus. Porque se alguém tivesse dito, eis que te digo, quando eu tinha 20 anos e entreguei a vida para Jesus. Se alguém chegasse, eis que te digo, varão valoroso, que serás pastor. Eu falo, meu Deus, que é isso? Eu sou veterinário, estou estudando para fazer veterinária, não quero ser pastor não. Não é? Deus vai revelando o plano dele gradativamente, paulatinamente na sua vida. Mas Ele tem um plano para a sua vida. E o que vai poder impedir é a incredulidade. Porque vai ter momentos que você vai ser provado a sua fé. Então, o primeiro obstáculo é a incredulidade. E eles começaram a passar por isso. Qual foi o segundo obstáculo que eles passaram? Esse capítulo 9, como eu disse, é o capítulo da crise dos apóstolos. Vamos seguir aqui no versículo 43. O segundo obstáculo é falta de revelação, falta de entendimento da palavra de Deus. 43. Todos pasmavam da majestade de Deus. E maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, Ele disse aos seus discípulos, ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Ponham isso no seu coração, ouviu? Tiago, Pedro, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, olha, ponha isso no seu coração. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Jesus já estava avisando, já estava preparando, está chegando a hora de eu partir, vocês vão ficar sozinhos. Mas eles não entendiam essa palavra que lhes era encoberta, para que não a compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca dessa palavra. Ninguém tinha coragem de perguntar para Jesus o que é isso, mas como assim, Senhor? Nem Pedro. Eu vou pedir para você ler o versículo 22. Versículo 22. Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e dos escribas e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Jesus estava sempre explicando isso para os discípulos, mas eles não entendiam. Eles não entendiam. Essa palavra era encoberta para eles. E eles tinham medo de perguntar. O que estava acontecendo com eles? Falta de entendimento, falta de revelação. Amém? A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. O Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos para que eles não entendam Jesus Cristo. E é verdade. Eu não entendia Jesus. Eu era incrédulo. Eu achava que Jesus, Buda, Krishna, era a mesma coisa. Me ensinaram isso.
que sempre que a espiritualidade na Terra caía a um determinado nível, Deus manifestava um avatar. Você assistiu o filme Avatar? Até isso eles usam. O avatar, que era uma manifestação divina, eu aprendi isso. Para mim, Jesus era como todos os outros. O Deus desse século cegava meu entendimento para que não entendesse a luz do Evangelho. E Jesus disse assim, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai te ensinar todas as coisas. Ele vai te revelar, ele vai te fazer lembrar todas as coisas quando o Espírito Santo vier. Então você que é crente, você tem o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo, me revela, Senhor. Eu não aceito mais, eu não quero, eu não me conformo, ficar indo na igreja, ficar indo no culto e não entender a Bíblia. Eu quero entender, Senhor, me revela o que está por trás das letras. Fala comigo, Senhor. Sabe, quando você vai estudar a Bíblia, Deus quer falar com você. Aliás, você tem que estudar a Bíblia, viu? Jesus falou, examine as Escrituras, elas falam de mim. Elas testificam de mim. Amém? Então, quando você for estudar a Bíblia, eu estou falando aqui agora de discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo tem que aprender a achar orientação para a sua vida pessoal na Bíblia. Porque você vê, fazer a obra de Deus é relativo, entre aspas. Aqueles 12 tinham curado enfermos e expulsaram todos os demônios que apareceram na frente deles. Mas eles estavam fraquinhos. Crise existencial. Então você tem que aprender, em nome de Jesus, a aplicar a palavra de Deus na sua vida diária. Amém? Pai, eu preciso de entendimento. Se tem alguma coisa que você ainda não está entendendo, é porque ainda tem um véu de incredulidade que tem que ser arrancado. Quem é que vai arrancar isso? O Espírito Santo. Mas quem colocou o véu de incredulidade? O Deus desse século, que fica incutindo nas crianças, desde pequenininho até, hoje em dia, até incutindo uma crise sexual. Até isso. Até isso. As crianças hoje já crescem com uma dúvida, será que eu sou homem, será que eu sou mulher? Eu vou ter que decidir. Eu lembro como foi difícil para mim quando eu tive que decidir a minha profissão com 17 anos de idade. Eu tinha que decidir o que eu ia querer ser para o resto da vida. Eu tinha uma crise tão grande assim, que eu tinha que escolher, faço o vestibular do quê? Que os meus pais me levaram numa psicóloga para fazer teste vocacional. Agora, uma coisa é você ter uma crise com 17, 18, 19 anos para escolher sua profissão. Outra coisa é você ter uma crise com 6 anos de idade para saber se você vai resolver ser homem ou vai ser mulher. Está comigo? O Deus desse século está incutindo coisas na cabeça do ser humano desde criança. E ele vai pondo um véu de incredulidade. A gente cresce aprendendo que a Bíblia foi alterada, que as traduções alteraram, que tem manuscritos que não foram revelados. E a gente fica aprendendo esse monte de coisa, né? E aí fica lendo livros e aceita o que está nos livros. Então, ponha na sua cabeça. Se você quer ser discípulo de Jesus Cristo, tem que remover todo o véu de incredulidade. O Espírito Santo remove. Mas tem uma premissa aí. Eu parto do princípio de que a palavra de Deus é verdadeira. Então tudo aquilo que eu conheço, que eu acredito, eu olho e eu vejo que aqui está muito estranho. Então em vez de eu ridicularizar a palavra de Deus, eu vou ridicularizar aquele que me ensinou que não é igual à palavra de Deus. Ou seja, eu vou falar, não, eu não acredito mais nisso, eu acredito na palavra de Deus. Sabe que foi isso que o apóstolo Paulo falou? Paulo era muito culto, o apóstolo Paulo. Ele falava grego, ele falava o latim, ele falava o hebraico. Ele era muito culto. E ele falou, olha, a partir de agora eu considero tudo que eu sei como esterco, em troca da sublimidade do amor de Cristo. E tudo que eu sei não vale nada, porque, ó profundidade da riqueza do conhecimento do Senhor. Então Paulo fez essa opção. A partir de agora, a palavra de Deus é o meu prumo. E tudo que eu sei que for contrário à palavra, então eu considero que o que eu sei é que está errado, porque a palavra é verdadeira. Amém? Então, segunda coisa.
Discípulo de Jesus Cristo tem que ter revelação da palavra, entendimento da palavra. Estuda, ora, pede para o Espírito Santo te revelar e aplique isso na sua vida diária. Na sua vida diária. E quando alguma coisa for estranha, o que está errado não é a palavra de Deus, é o que nós recebemos. Amém? Glória a Deus. Qual foi a terceira crise que os discípulos passaram? E todos nós estamos sujeitos a isso. Soberba, orgulho. Vamos dar aí uma olhada no versículo 46. Olha, tudo na sequência, hein? 46. E suscitou-se entre eles próprios, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Ai. São só 12. E já estão querendo ver quem é maior dentre eles. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-la junto a si e disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo é grande. Aleluia! No reino dos céus as coisas são diferentes. Aquele que é servo de todos é grande. Aquele que for menor, esse é grande. Aquele que está pronto para ceder, para perdoar, para ajudar, esse é grande. E Deus levantou um homem chamado Saulo, Saulo de Tarso, fariseu, da tribo de Benjamim, educado na escola de Gamaliel, judeu da gema, culto, sábio, influente, inteligente. E quando Jesus Cristo entrou na vida de Saulo, Saulo entendeu que o maior é o menor. O nome dele foi mudado. Você vê que a partir de um certo ponto não se ouve mais falar de Saulo de Tarso. Ouve-se falar de Paulo. E você sabe o que significa Paulo? Pequeno. Pequeno. E foi justamente Paulo que disse: porque importa que ele cresça e eu diminua. A partir de agora eu quero ser chamado de pequeno. Esse germezinho da soberba e do orgulho, Satanás conhece muito bem, porque foi o que derrubou Satanás. Um dia ele se achou grande, um dia ele se achou maior do que o Altíssimo. Satanás, ele era um querubim, ungido da guarda de Deus. Satanás andava, ele era bonito, vistoso, diz a Bíblia, entendia de música, de louvor e de guerra. E um dia ele se achou maior do que o Altíssimo. Ele quis subir acima de Deus. Orgulho e soberba. E Deus o lançou por terra. Então qual foi o terceiro problema na vida dos discípulos? Eles começaram a querer ver entre eles quem seria o maior. Estamos em dia, quais foram os obstáculos que eles começaram a apresentar, mesmo depois de terem recebido autoridade e poder? Mesmo depois de terem... Eu fico pensando, meu Deus, se eu um dia tivesse tido autoridade sobre todos os demônios que passassem na minha frente, para curar todos os enfermos que passassem pela minha frente, eu talvez tivesse as mesmas crises que eles. Primeira crise, incredulidade, no primeiro revés que eles passaram. Segunda crise, que a gente viu aqui, falta de discernimento, falta de entendimento da palavra. Para o dia a dia. Às vezes você não consegue aplicar a palavra no seu casamento. Às vezes você não consegue aplicar os princípios de Deus na criação do seu filho. Terceira crise, soberba, orgulho, vaidade. Vamos ver qual foi o quarto obstáculo que eles enfrentaram. 49. E respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios e lhe o proibimos, porque não te segue conosco.
E Jesus lhes disse: não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. O que estava começando a acontecer com os discípulos? Eles estavam começando a criar um reino particular, né? uma denominação particular, uma igreja particular. Tem um homem lá que está expulsando demônios em teu nome, Jesus, mas como ele não segue conosco, nós o proibimos. E Jesus falou: não faça isso. A gente já tem bastante problema com Satanás. Está pregando o evangelho. Em nome de Jesus, deixa ele. Quem não é contra nós, é a favor. Amém? O que você prefere? Mais um bar? Uma casa de bingo? Uma casa de prostituição? Ou mais uma igreja? O que você prefere? Que abra na cidade. Ah, não, mas não é da nossa denominação. Ei, o dia que a gente começar a pregar a denominação, ai de nós. A gente prega Jesus Cristo, amém? Porque no reino dos céus não vai ter plaquinha de igreja, não. Vinde benditos de meu Pai. Então os discípulos estavam começando a fazer um reino particular. Ah, mas eles aprenderam. Aleluia. Quarto obstáculo. E finalmente eu vou ver o quinto obstáculo, que talvez seja o mais sério. Vamos ver o versículo 51. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, Jesus sabia que já estava chegando a hora dele partir para o céu. Irmãos, está chegando a última Páscoa, a Páscoa do 3º ano do ministério. Jesus já vai partir para o céu. Já vai deixar os 12, sabendo que um dos 12 é traidor. Ele vai deixar os 9 nessa situação inacabada. Percebe? Olha que pressão de Jesus. Está chegando a hora dele partir para Jerusalém, para a ascensão. Aliás, eu vou pedir para você deixar marcado aí, para não se perder, e eu quero ler só um versículo com você, em Lucas 18, 31. Eu sempre gosto de examinar a Escritura, né? Lucas 18, 31. Porque eles estão aqui a caminho de Jerusalém, e 18, 31 fala quando eles já estão ali em Jerusalém. 18, 31. E tomando consigo os 12, disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue aos gentios, escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. E eles nada disso entendiam, e esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Eles não conseguiam entender isso. Mas então, voltando ali para Lucas 9, 51, Jesus sabia que estava na hora dele partir para Jerusalém e de lá para a cruz. Então, o que ele fez? Versículo 52. Mandou mensageiros diante da sua face. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Você sabe que os samaritanos ali no norte de Israel, eles não se davam com os judeus e vice-versa. E quando aquela aldeia de samaritanos percebeu que Jesus e os seus discípulos estavam a caminho de Jerusalém, eles não quiseram dar pousada para Jesus e nem para os seus discípulos. Não receberam, ninguém naquela aldeia os recebeu. E uma coisa muito forte na palavra de Deus é que os judeus sempre hospedam um estrangeiro. Ainda mais naquela região desértica. A pessoa, se não tiver água, um abrigo, ela não tem chance nenhuma. Porque os dias são muito quentes, as noites muito frias, e no deserto não tem água, né? Então, eles recebem sempre os estrangeiros. E ali naquela aldeia não receberam Jesus, nem os seus discípulos. E os discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Que legal, hein? Já pensou? Qual é o discípulo do amor? Quem sabe? João é conhecido como discípulo do amor.
Ele veio a ser, não era ainda. Ele está em formação, está em treinamento. Porque o próprio João e o Tiago foram os que disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente peça para descer fogo do céu, como Elias fez, para consumir? Voltando-se, porém, Jesus repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Vocês estão agindo como endemoniados. Vocês estão agindo como se vocês tivessem outro espírito. O espírito que tem que agir em vocês é o Espírito Santo de Deus. Vocês não estão entendendo de que espírito vocês são. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Irmãos, essa simplicidade de Cristo me assombra. Ninguém quis recebê-lo, ninguém quis receber os seus discípulos. O que Jesus fez? Vou para outra aldeia. Simples assim. Os discípulos já queriam descer fogo do céu e consumir todo mundo. Eles estavam perdendo o foco, aqueles discípulos. Eles estavam perdendo o foco. Eles viram sinais e maravilhas. Eles estão mais preocupados com sinais e maravilhas do que com as almas. Eles perderam o foco. Porque Jesus, quando chamou cada um deles, ele falou assim: olha, eu vou fazer de você um pescador de homens. Eu vou fazer de você um pescador de homens. Você vai resgatar as vidas do império das trevas para o reino do meu Pai. Você vai resgatar as vidas das trevas para o céu. Eu dou amor para vocês. Está escrito: ama a teu próximo como a ti mesmo. Mas eu dou um novo mandamento para vocês: que você ame o teu próximo como eu te amei. Eles estavam perdendo o foco. Eles estavam mais preocupados com os sinais do que com as almas. Percebe? Qual foi o quinto obstáculo desses apóstolos? Estavam perdendo o amor. Eles tinham tido autoridade contra todos os demônios. Eles tinham curado enfermidades. Eles tinham pregado o reino dos céus. Mas no dia a dia, eles começaram a se perder. Traz isso para a sua vida. Faz quanto tempo que você conhece Jesus? O que Ele espera de você? De graça recebeste, de graça dai. O quê? O Evangelho. Nem todos aqui vão ser apóstolos, nem todos vão ser pastores. Não é isso que Deus quer de você. Mas Deus quer chamar você para trabalhar para Ele. Jesus contou uma parábola dos trabalhadores da vinha. E naquela parábola, o dono da vinha, ele percorre a cidade em vários momentos do dia. Ele começa às 9 da manhã e chama alguns trabalhadores para a sua vinha. Ao meio-dia, às 3 e às 6 da tarde, a última hora, ele ainda está procurando trabalhadores para a sua vinha. E ele encontra alguns homens parados ociosos na cidade, e ele fala: por que vocês estão aí e não estão trabalhando? E aqueles homens disseram: porque ninguém nos chamou. E Jesus fala: você quer trabalhar na minha vinha? Queremos. Eu pago 1 denário para você. Só que aquele dono da vinha tinha oferecido 1 denário também para aquele que começou a trabalhar às 9 da manhã. Ele ofereceu 1 denário porque começou a trabalhar meio-dia, 1 denário porque começou a trabalhar às 3 e 1 denário porque começou a trabalhar às 6. Todos receberam o mesmo salário. Alguns trabalharam menos, outros trabalharam mais. E quando terminou o dia de trabalho, aquele senhor chamou os seus funcionários e começou a pagar-lhes o que foi combinado. E ele chamou primeiro os trabalhadores da última hora. E pagou primeiro a eles. E deu 1 denário para cada um. Quando os demais viram isso, eles falaram: mas como? Isso é injusto. Ele está recebendo a mesma coisa que eu. E eu suportei o calor do dia, eu estou trabalhando aqui desde as 9 da manhã. E ele começou a trabalhar agora e está recebendo a mesma coisa que eu. E Jesus disse:
Eu não posso fazer o que eu quero do que é meu. O que eu combinei com você, eu vou te dar. E o que eu combinei com ele, eu estou dando. Acaso os seus olhos são maus porque eu sou bom? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E muitos dos últimos serão primeiros. Sabe que eu creio? Que Jesus quer chamar você. Ele está chamando você. Para de ficar com esse negócio. O meu tempo já passou. Eu não tenho mais idade. Eu já errei tanto, não dá mais. Meu tempo já passou. Olha, acho que eu tenho essa função de sempre falar para você, Jesus conta com você. Você hoje pode estar chegando como aquele trabalhador da última hora. Fala, Senhor, eu quero ser seu discípulo, eu quero te seguir. O que o Senhor quer que eu faça? Que você mantenha a sua fé, que você não perca a sua fé, independente das circunstâncias. É fácil ter fé quando tudo vai bem. Você vai usar a sua fé quando as coisas não estão bem, quando parece que o mestre não está ali. Mantenha a sua fé. O que mais você vai precisar? Revelação da palavra, entendimento da palavra, para aplicar a palavra na sua vida diária. Expulsar demônio não quer dizer nada, viu? Desculpa. Ele já tinha expulsado demônios. E Jesus fala também que naquele dia alguns virão e falarão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome. E Jesus vai dizer, não te conheço, afasta de mim, você que pratica iniquidade. Você vai precisar ser humilde, não ter orgulho, não ter soberba. Jesus só vai poder ajudar você a crescer se você for humilde, deixar que Ele cresça e você diminua. Amém? Você vai precisar entender que o reino não é seu, que o reino não é particular. Eu tenho que falar de Jesus Cristo com a mesma alegria para uma pessoa que está lá em Portugal e talvez nunca mais o encontre, e ele nunca vai frequentar uma igreja ágape. Eu tenho que falar com a mesma alegria, empenho e dedicação para ele, quanto para uma pessoa que está aqui e que pode vir a se tornar membro da ágape. Porque eu não estou pregando ágape, eu estou pregando Jesus. Amém? E a quinta coisa que você precisa ter é amor. Amor pelas vidas. Amor pelas vidas, compaixão pelas vidas. Aleluia. Então esses foram os 5 obstáculos que nós vemos aqui numa breve passagem pela vida dos apóstolos, uma crise existencial, obstáculos para se tornarem discípulos do rei. E sabe então o que Jesus fez para dar um tratamento de choque para eles? Jesus é demais. Jesus! E eu espero que Jesus dê um chacoalhão na sua vida também hoje. Veja aí o capítulo 10. Depois disso, tudo que nós lemos, Lucas 10, Jesus designou ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E disse, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Eu posso ver nesse momento. Sentem um pouquinho aqui, rapazes. Pedro, Tiago, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Judas, o outro Judas. Senta. Jesus chama outros 70. Dá autoridade e poder para os outros 70, que não tem nem o nome deles aqui. Eles receberam a mesma autoridade e o mesmo poder que os 12, que agora estão aqui sentados, com soberba, com orgulho, com falta de amor, com vaidade, querendo saber quem é o maior. E aqueles outros 70 vão de 2 em 2, por todas as cidades e aldeias. E o que aconteceu? Aleluia! Veja lá o versículo Lucas 10, 17. E voltaram os 70 com alegria,
dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se sujeitam a nós. Aleluia! E Jesus disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Para os outros 70 que voltaram, sabe o que Jesus está mostrando para aqueles 12? Olha, eu treinei vocês durante 3 anos, e vocês ainda estão assim. Se vocês não crescerem, o Pai não vai precisar usar vocês. Eu tinha 12, já levantei mais 70. Se Jesus não puder contar com você, Ele vai levantar outro. Mas sabe quem vai perder? É você. É você. Eu me lembro uma vez muito séria na minha vida, numa crise muito grande que eu tive ministerial, e o pastor Luiz participou daquela crise, que trouxe uma palavra de Deus para mim. E naquela crise, eu sinceramente pensei em entregar o meu ministério, que na época era pastoral. Na verdade, eu entreguei para Deus. Eu comecei a dar os meus livros, minhas apostilas, meus materiais de estudo. Comecei a dar. Comecei a ficar muito triste. Não sei se chegou a ser depressão. Eu passei por uma crise muito grande, quando um pastor assumiu a nossa igreja e me colocou no banco. E não queria que eu trabalhasse. E eu fui entregando, e cheguei tão no fundo do poço, que eu já não orava mais na hora do almoço, e nem à noite com meus filhos, e nem quando eu ia sair de casa, e nem quando eu viajava, porque eu oro em todos esses momentos. E Deus usou a minha filha, que era pequenininha, porque o meu filho era muito menorzinho ainda. E um dia, quando a minha filha falou: pai, a gente não é mais crente? Por quê, filha? Você não ora mais? Sabe? Eu ia largar tudo. Desiludido com os homens. Estava descontando no meu Senhor. E o Senhor Deus mandou uma palavra. Ele usou esse homem de Deus aqui para trazer uma palavra na minha casa. Ele falou comigo na Bíblia. Alguns já conhecem esse testemunho. E Deus falou claramente para mim, falou: filho, se você quiser deixar de ser pastor, você pode deixar de ser. Porque eu falei: eu quero ser só veterinário, não quero mais ser pastor. Ele falou: você pode fazer essa escolha, é lícito. Mas saiba que eu não vou mais contar com você. Eu não vou mais contar com você, eu não vou te chamar mais. Eu vou respeitar a tua decisão. Ele falou assim, com essa clareza. E aí, Deus tocou na minha esposa também, porque ela também era uma que falava: deixa. E aí a gente voltou para Ele. Hoje eu estou aqui. Eu estou aqui para falar para você: ei, Jesus disse assim: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Aquele que retrocede, a minha alma não tem nele prazer, Deus fala. Se está difícil, saiba que foi difícil para os 12 também. Por favor. Mas você tem que aprender a colocar essa palavra na sua vida diária. Expulsar demônio e nas vigílias, profetizar, isso é consequência de uma vida. O importante é você ser um bom pai, é você ser um bom marido, você ser uma boa esposa, você ser um bom patrão, é você ser um bom empregado, você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, no dia a dia. Porque é nos detalhes que o Satanás derruba a gente. Amém? E quando você no dia a dia age com essa palavra, como homem e mulher de Deus, aí o ministério dele vai acontecer na sua vida. Depois então que aqueles 70 voltaram maravilhados e os 12 viram o que aconteceu. Aliás, eu não li o versículo mais importante, que é o desfecho, e nós vamos orar em cima disso, perdão. Lucas 10, nós lemos 19, né? Eu quero ler agora o 10, 20. Lucas 10, 20. E esse é o desfecho. Jesus disse assim para aqueles 70, Lucas 10, 20.
Jesus disse, não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Não se alegre porque você tem autoridade sobre os demônios, isso é pequeno. Os 12 já tinham tido autoridade sobre os demônios e estavam em crise existencial. Alegrem-se antes, porque o seu nome está escrito no céu. A salvação não tem preço. E aquele que recebeu a salvação, Jesus disse assim para mim um dia, filho, você recebeu de graça, dê de graça, trabalhe para o reino. Trabalhe para o reino. Amém? Então depois disso, depois que os discípulos tiveram essa lição prática, eles continuaram seguindo a Jesus, eles foram para Jerusalém com Jesus e eles se tornaram os 12 apóstolos do Cordeiro. Tirando Judas Iscariotes, entrando Matias no seu lugar. Os apóstolos do Cordeiro. E eles se tornaram homens de fé. Resgataram a fé deles, porque mesmo sem a presença física de Jesus, eles foram até o fim. Pedro foi crucificado de ponta cabeça, jogaram óleo fervente em João, ele foi exilado na ilha de Patmos. O Tiago foi decapitado por Herodes, eles não negaram Jesus, eles recuperaram a sua fé. Eles receberam o entendimento da palavra depois disso. E pregaram com autoridade e ousadia, e a palavra chegou até nós hoje, amém? Eles entenderam que não tem que ter soberba nem vaidade no orgulho, que ninguém era maior do que ninguém, todos estavam juntos trabalhando contra Satanás. Eles entenderam que eles não estavam pregando um reino pessoal, eles estavam pregando o reino de Deus. E eles entenderam que o maior dom é o amor. Eles entenderam. Jesus resgatou aqueles discípulos, mas eles tiveram um tratamento de choque. Porque Jesus mostrou, se vocês não agirem como homens de Deus, agora mesmo eu levanto outros 70 para fazer o que vocês não fizeram. E se você não se levantar, você não é obrigado a trabalhar para Ele, mas Ele levanta outro. E sabe quem vai perder? É você. Porque Jesus prometeu, eu venho e trago comigo o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Eu não trabalho para Jesus esperando um galardão, porque eu nem sei que galardão é esse. Eu trabalho para Jesus porque eu amo Jesus. Eu me considero devedor a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos colocar essa palavra em ação agora. Eu quero fazer uma oração com você agora. Porque eu te falo, Jesus deseja que você seja discípulo dele. A melhor coisa é ser discípulo dele. Você sabe, a palavra de Deus diz em Números capítulo 15, e Números capítulo 15 tem uma lei, uma das leis do Senhor, a respeito das franjas, dessas franjas aqui, nas vestes dos judeus. Você já reparou, nós que fomos a Israel, vimos que eles usam, chama tzitzit, é uma tipo de uma camisa branca que só tem um furo, eles vestem aquilo por baixo da camisa, e ela tem 4 franjas longas. E também o talit que nós usamos, o véu de oração, ele tem uma franja na borda e tem umas franjas mais longas, não tem? O talit, quem tem? Então, existe uma lei do talit, do tzitzit, existe uma lei das franjas. E Deus fala que os judeus, eles devem usar as franjas na sua vestimenta para se lembrarem de que o Senhor Deus é o seu Deus e que eles têm que agir de acordo com os mandamentos do seu Deus. Então, quando eles põem aquela camisa branca por baixo da sua camisa, com aquelas franjas, é para ele se lembrar de que ele pertence a Deus e que ele tem que viver pautado pela palavra de Deus. Você não tem uma veste com franjas. Deus falou, eu vou colocar, na nova aliança, eu vou colocar a minha palavra no coração deles. Eu vou colocar a minha palavra no coração do meu povo.
Eu vou colocar o meu Espírito Santo habitando no meu povo. Porque o povo da velha aliança eles não tinham a palavra no seu coração e não tinham o Espírito Santo habitando neles. Então eles tinham leis e objetos, como por exemplo uma veste com franjas. Mas Deus fala: eu vou converter o coração de pedra num coração de carne. E eu vou colocar o meu Espírito Santo habitando no meu povo. E eu vou colocar a minha palavra no seu coração. Mas vamos viver de acordo com essa palavra, irmãos. Deixa o Espírito Santo falar com você. E quando vier alguma dessas crises na sua vida, você supera em nome de Jesus. O apóstolo Paulo falou: olha, eu esmurro o meu próprio corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão, à escravidão, porque senão, mesmo tendo pregado para muitos, eu vou ficar de fora. Ai de mim! Então tem momentos que você vai ter que lutar contra você mesmo. Sabe aquele seu temperamento animal? Alguém aqui tem um temperamento animal, irascível, irascível, de ficar muito irado? Você se dá o direito de explodir? Amém? E alguém fala: não, mas é porque eu tenho sangue calabrese, eu tenho sangue italiano, eu tenho sangue português, é um monte de sangue. Isso é espírito de porco, irmão, não é? Você tem o sangue de Cristo. Então você tem que esmurrar seu próprio corpo e falar: não, eu não posso ser assim, eu não quero ser assim. O que Jesus faria no meu lugar? Eu tenho o Espírito Santo. E a gente vai vencendo as crises para se tornar discípulo de Cristo. Por isso que ele falou: se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me segue. Por que tome a tua cruz? Porque quem é que tem que vir na cruz? O velho Alexandre tem que ir na cruz. O velho Alexandre tem que vir na cruz. E eu tenho que me negar a cada dia para ser discípulo de Cristo. Amém? Então hoje Jesus está chamando você, talvez como um trabalhador da primeira hora, talvez como um trabalhador da última hora. Mas Ele está chamando você. E você pode pensar: mas agora, o que eu posso fazer? No mínimo você vai ganhar o mesmo salário que eu no reino dos céus, porque o salário é o mesmo. O que Ele promete para cada um? Salvação. O que Ele promete para cada um? Vida abundante. Não importa se você já viveu 30 anos na miséria, a partir de agora, vida abundante, é o mesmo salário para todos. Vida abundante e salvação é o mesmo salário. Amém? Aleluia! Aí eu vou ficar assim: mas não é justo, Senhor, esse traficante, esse bandido vai chegar agora com cara de bonzinho, vai receber o Espírito Santo e vai ter o mesmo que eu. Aleluia! O que é melhor, ter um traficante com você, falando de Jesus, ou ter um traficante na mão de Satanás? Que venham todos, que se convertam. Mas eles só vão se converter se andar junto com gente do céu. Você é gente do céu, você tem que brilhar, você tem que influenciar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que essa palavra agora ganhe vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo agora toda incredulidade, toda dureza de coração, em nome de Jesus. Tudo aquilo que você tem feito que afasta você do plano de Deus para a tua vida, caia por terra em nome de Jesus. Receba fé agora, receba fé. Assim como um dia Pedro pediu: Senhor, aumenta-nos a fé. Eu peço: Pai, aumenta a fé de cada homem e mulher aqui, Senhor. Recebe fé para poder acreditar mesmo quando tudo parece contrário. Recebe fé para você continuar firme mesmo quando tudo parece perdido. Recebe fé, recebe agora resiliência em nome de Jesus. Eu repreendo agora
todo impedimento do entendimento da palavra, todo o véu que te impede de entender a palavra de Deus. Eu profetizo revelação na sua vida, revelação da palavra. Espírito Santo, Jesus prometeu que o Senhor iria nos ensinar todas as coisas. Olha, recebe revelação da palavra de Deus. Talvez você não foi chamado para ser mestre, mas você tem revelação para a sua vida pessoal, para o seu casamento, para a sua vida profissional. Recebe revelação, que você entenda a palavra de Deus para a tua vida diária, em nome de Jesus. Oh, xarahalabashê. Eu repreendo agora toda soberba, todo orgulho, toda vaidade, todo pensamento que é demoníaco, e eu profetizo sobre a tua vida humildade, que Ele cresça, que Jesus cresça e você diminua. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Recebe humildade. Entenda em nome de Jesus, que quanto mais você for servo, maior você é. Que quanto menor você for, maior você é. Recebe essa virtude da humildade, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo sentimento de facção, de divisão, de reinado particular. Recebe agora o entendimento do que o reino de Deus é para todos os filhos de Deus. Recebe esse entendimento agora para desejar que o reino de Deus se expanda cada vez mais e o reino das trevas diminua cada vez mais. Eu removo em nome de Jesus todo ciúme, toda inveja. Que você se alegre com as vitórias e conquistas do seu irmão em Cristo, independente de que igreja ele pertença. Que você se alegre com a conquista dos seus irmãos em Cristo, em nome de Jesus. E eu repreendo agora, em nome de Jesus, tudo aquilo que tem roubado o teu foco. Recebe de volta o amor. Recebe de volta o primeiro amor por Jesus Cristo. E recebe de volta o amor pelas vidas. Recebe o amor ágape. Recebe amor. Entenda que o maior dom, o único dom que Satanás não conhece e não pode imitar é o amor, porque Deus é amor. Recebe amor, o amor que tudo supera, o amor que tudo suporta, o amor que não se exaspera, o amor que não trata com leviandade, o amor que não traz sentimento de soberba e nem de ufanismo. Recebe amor puro do céu, recebe amor do Espírito Santo, recebe amor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui agora como os trabalhadores para a tua seara, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor tem dons e chamados específicos para cada um. Que o Senhor Deus te levante naquilo que é o teu chamado, que é o teu dom. Comece o teu ministério na sua casa, no seu trabalho, e comece a brilhar, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um abraço no quem está do seu lado, que é teu irmão em Cristo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, que essa palavra seja viva na sua vida. Amém? Discípulo do Rei. Shalom. Amém. Em comunhão estamos neste lugar, cumprindo tua vontade em nossas vidas.